Agora, nessa parte final, a minha responsabilidade aqui de poder seguir nessa mesma ideia daquilo que Ronaldo nos trouxe de manhã e também que o Iraque nos proporcionou agora nesses momentos muito interessantes e importantes para nós. Especialmente nesse contexto mais indígena, da qual nós estamos envolvidos, inseridos nela. É bem verdade que nós temos assim experimentado, nesses últimos anos, um movimento crescente no sentido assim da igreja indígena. Ronaldo costuma dizer que nós estamos assim presenciando um momento assim singular na história de missões entre os povos indígenas, coisas assim impressionantes que estão aí acontecendo. E temos assim apalpado isso ao longo desses anos. A Corina e eu, minha esposa, os nossos filhos, temos tido aí experiência, estamos à frente de um ministério que Deus colocou em nossas mãos, mais ou menos aí nos últimos 10 anos, e temos percebido aí como Deus tem trazido para nós essa história belíssima, do crescimento da igreja indígena no Brasil, e queremos louvar a Deus por isso. Por exemplo, nossos congressos, os congressos regionais, temos alcançados aí, em lugares mais extremos, lugares assim difíceis de chegar, de acesso, temos aí encontros com mais ou menos aí mais de 1.300 líderes, para 4, 5 dias juntos, estudando a palavra. Eles têm assim sede de ouvir a palavra e de poder ouvir também os testemunhos de vários outros líderes indígenas que vêm para esses locais para juntos celebrar a graça de Cristo. Então, coisas assim formidáveis acontecendo. Recentemente tivemos aí grandes encontros, Santarém, na região mesmo, mais Barra do Corda, agora vamos ter aqui em Santa Isabel do Rio Negro, onde o Jaimson está, da qual o Iraque falou, aqui um pouco sobre Jaimson. Jaimson realmente para nós, ele tem sido um motivador, tem sido para nós, tem trazido assim ânimo para os nossos corações, ao ver a Jaimson e a outros também. Me parece que ele está aí dentro daquela filosofia de trabalho que ele tem tido em Santa Isabel do Rio Negro. Eu vi recentemente algumas fotos e ele está construindo ali junto com os irmãos, creio que uma das maiores igrejas indígenas naquela região. Então, coisas espetaculares acontecendo. E vai acontecer ali agora um congresso, e falei com ele recentemente, ele está dizendo assim, nós estamos esperando aqui mais de 3.000 líderes para 4 dias, vamos estar aqui sentados estudando a palavra de Deus. Então, coisas extraordinárias acontecendo. Mas com isso também, percebemos que precisamos olhar também para alguns desafios nesse crescimento dessa igreja e plantação de igrejas que vão acontecendo em torno do contexto tribal. Gostaria de trazer aqui algumas, talvez, recomendações, tudo aquilo que nós já escutamos nesses dias aqui, e eu tenho assim bebido aí, sentado aí, ouvindo os irmãos, e temos assim tido essa graça de Deus de poder transitar no meio de irmãos tão preciosos ao longo desses anos, como Ronaldo, como Cassiano, Cássio, Iraque, e tantos outros irmãos aqui, que têm assim podido nos ajudar a trazer para nós uma dinâmica, Carlos, Cowboy e outros, trazendo para nós essa dinâmica de entender um pouquinho essa questão da igreja, não somente da igreja indígena, mas uma igreja bíblica. Isso que nós queremos colocar para a igreja indígena. Mas também com ela vem alguns desafios. Por exemplo, que uma delas, trabalhando com povos indígenas, há um perigo muito grande de nós sermos insensíveis às comunidades locais, a cultura, modo de viver, aquele sistema do dia a dia indígena. Às vezes nós, neste apuro, muitas vezes que temos até de ter ali alguns convertidos, nós caímos em alguns erros e nos tornamos insensíveis àquelas questões mais importantes nas comunidades tribais. Isso nos tem trazido alguns perigos dentro dessa caminhada de plantação de igrejas. E graças a Deus nós temos visto alguns líderes fortes, mas onde há um trabalho ainda a ser implantado, nós precisamos observar esses detalhes, de quando chegarmos nessas comunidades tribais, observarmos ali
e termos essa sensibilidade de perceber que nós estamos caminhando num mundo diferente, num sistema diferente, num ambiente diferente que requer de nós, tanto indígenas ou não, percepção nas coisas, os detalhes, para não corrermos os riscos depois de consertar erros aí que vão levar, quem sabe, décadas para serem consertadas no futuro. E quando surgiu o Complay, alguns anos atrás, estamos aí 20 anos já nessa caminhada, havia aquela ideia de que agora a coisa vai andar rápido. Agora é o indígena assumindo o compromisso de pregação da palavra e a coisa vai andar. A coisa assim vai explodir. E de fato várias coisas aconteceram mesmo. Mas meus irmãos, mesmo sendo indígena, para trabalhar com outro indígena, ele é estrangeiro. Porque ele não vai falar, tem aquela ideia, né? Tinha pelo menos, às vezes ainda tem em nosso meio, aquela ideia de que todo indígena fala uma língua só, fala o tupi-guarani. Né? Essa era a ideia que se tinha. Né? E várias vezes eu estava aí falando com um grupo de pessoas, e aí havia algumas perguntas no final. A pergunta sempre era a seguinte: então é fácil pregar a palavra para o indígena, porque todo mundo fala o tupi-guarani, não é verdade? Nós já observamos aqui, e vocês que estão aí caminhando já nesse mundo transcultural sabem disso. Então, trabalhar com povos indígenas também. Então, quando se deu aquela ideia de que o Complay agora assumiria o trabalho para os povos indígenas, correu essa forte impressão que agora a coisa vai rápido. Mas a grande verdade é que também um indígena, para trabalhar com outro indígena, ele é estrangeiro. Ele vai ter que aprender a língua, né? Ele vai ter que aprender. É bem verdade que algumas coisas, sim, ele tem muitas coisas já que é parte do indígena, que se assemelha a outro indígena. Mas uma boa parte também ele vai ter que aprender. Duas coisas aconteceram comigo. Visitei a Elite Cuna no Amazonas. Eu não sou amazonense, eu sou do Mato Grosso. E lá no Mato Grosso não tem rios tão grandes como tem no Amazonas. Né? Então fui para... Como chama lá, onde ele mora lá, aquela parte lá? Benjamin Constant. Saí de Manaus num voo Varig, naquela época, né? Até a cidade lá, não lembro agora chama a cidade. Cheguei lá, o Eli estava me esperando, me levou para a casa dele, e o primeiro choque cultural que eu tive com ele é indígena, eu sou também indígena. Chegamos lá entre os Ticunas, no Amazonas. Primeira coisa que eu percebi que o Ticuna não tem banco. Todo mundo senta no chão. Então foi a primeira coisa. Sentamos todos no chão. Segundo, é que ele começou a trazer a comida para nós. Era uma janta, serviu uma janta. E era uma comida que eu nunca tinha visto até então. Eram umas cabacinhas assim, cheio de uma coisa assim meio que vermelho, e um punhado de farinha, mas era uma farinha tão grossa que parecia aqueles seixos, aquele cascalho. Né? E aí ele derramou em cima do prato daquela comida, e aí ele nem se percebeu, a família dele comeu toda rapidamente, pegou outro aí, ainda eu estava tentando comer aquilo. Mas era tão ruim, que eu não conseguia comer, porque era um açaí que era sem açúcar, era uma farinha que se mordesse quebrava os dentes, e eu estava tentando aí comer. Depois ele olhou para mim e falou: mas você não come rápido assim? Eu falei: como é que eu vou comer isso? E aí então ele me explicou como é que se devia comer aquilo. Então, percebe a diferença? Mesmo sendo indígena, para visitar um outro contexto indígena, então tem os detalhes ali, também ele tem que ser sensível para observar essas coisas. Uma outra coisa que aconteceu comigo, nós trabalhamos junto com a Managé, e nós fomos convidados. Cássio um dia liga, dizendo: olha, nós temos aqui alguns pastores aqui que precisam ser avaliados aqui na nossa região, e nós queremos convidar o Complay para ordenar e dar posse a esses novos pastores aqui na região. Então fomos para lá com muita alegria, porque sabíamos ali da alegria, não somente da missão, né, do projeto Managé, do missionário Cássio, mas também da própria comunidade ali da região. Então foi uma festa bonita, né? Tiveram ali
palavra, pregações, muitos irmãos chegaram, e a igreja estava em festa, e eu fiquei assim muito feliz por isso. Mas na última noite daquela festa, era um domingo, terminando o culto. E aí o Cássio me disse, olha, Henrique, você, assim, visita entre nós, e normalmente, assim, as pessoas que vêm nos visitar, os irmãos preparam uma comida diferente para as visitas, e eles querem que você vá tomar a refeição com alguns líderes lá na casa do nosso querido irmão, fulano de tal. Então, depois daquele culto, nós saímos para lá para aquela refeição final da tarde. Na verdade, era à noite. Era uma casa muito simples, tinha uma pouca luz na casa, ali, e chegamos lá, sentamos ali, já estava pronto, os pratos todinho, e olhei para meu prato e eu percebi um detalhe. Era um peixe cozido, quase que inteiro, dentro de uma jarra com muita água, e eu percebi que havia algumas coisas em cima daquele caldo, né, daquele peixe. Não estava se mexendo, mas estava ali em cima. E eu percebi, tentando imaginar o que aconteceu. Eu pensei assim, bom, esse irmão talvez foi no rio, pegou os peixes, deixou aqui para a esposa arrumar os peixes, e como estava muito rápido, como próximo o trabalho da igreja, deixaram esse peixe aí, e foram para o culto e voltaram e cozinharam assim, como tinha pouca luz, e não viu que talvez o peixe encheu-se de formiga. E então, comecei a imaginar coisas, né, sobre aquele peixe. Mas como estava pouca luz, eu comecei a tirar as formigas, uma por um. Uma por um, comecei a jogar de lado, tirar fora, sem, assim, chamar muita atenção. Mas a irmã, acho que estava me olhando, ela estava sentada lá, mas estava me observando. E aí ela veio sutilmente para o marido, os indígenas são assim, devagarzinho, vem e fala para o marido no ouvido. E aí ele se levanta e vem na minha direção. Ele diz o seguinte, assim, olha, minha esposa está observando de que você está tirando essas formigas que está aí na sopa. Não tira, porque essas comidas fazem parte do alimento. É o prato da tarde, do dia. E eu fiquei sem saber, por que está tanta formiga assim? Né? Por que podia pelo menos arrumar isso tudo, né? Mas eu descobri depois que aquela comida não é feita todo dia. É feita simplesmente num momento muito especial. Tem um nome aquela comida, chama-se quiampira, essa comida. E aquelas formigas, ela é cara. Não é tão fácil você ter essas formigas no mercado. Então, eles compram essas formigas e trazem, e normalmente se faz uma vez, não sei, talvez uma vez no mês, ou quem sabe uma vez no ano, para preparar aquela refeição. E eu estava tentando tirar aquela coisa que era a mais preciosa da alimentação. Então, percebe que às vezes muitos de nós temos essa ideia de que agora com o indígena a coisa vai acontecer, mas tem esses detalhes também que nós como indígenas precisamos olhar com muito cuidado, sermos sensíveis a esses detalhes que está aí ao nosso redor. Um outro perigo, nesse contexto de plantação de igreja, não apenas a insensibilidade da cultura-alvo, da pessoa que nós estamos trabalhando, do grupo que estamos trabalhando, mas também a falta de paciência. Nós temos aí aquele hábito de ver, ou querer ver as coisas rápido demais. Né? Trabalhar com indígena não é assim. Trabalhar com indígena leva tempo, às vezes anos. Graças a Deus, hoje nós estamos colhendo fruto de trabalho de irmãos que passaram por aqueles grupos tribais há mais de 50, de 60 e quem sabe até de 100 anos atrás.
Hoje, graças a Deus, estamos colhendo esse fruto. Trabalhar com indígena nem sempre é um trabalho rápido. Às vezes Deus derrama graça, mas necessariamente isso não significa que vai ser em todos os trabalhos de plantação de igreja em contexto tribal, vai ser rápido como nós imaginamos. Às vezes temos aquela ideia de que trabalhar com grupos indígenas é a mesma coisa que trabalhar nos bairros de grandes centros assim. Faz um apelo, todo mundo aí, 3 ou 4, 5, levanta a mão, pronto, forma um pequeno grupo de trabalho, pronto de pregação, como o Iraque disse, mas no contexto tribal nem sempre funciona assim. Leva anos, às vezes, o missionário sai de lá, às vezes não vê um fruto de um trabalho. O que aconteceu, por exemplo, com os nambiquaras no Mato Grosso foi justamente isso. O missionário que trabalhou entre o grupo nambiquara, lá no Mato Grosso, ele trabalhou mais de 40 anos, traduziu as escrituras para a língua daquele povo. E olha que a língua nambiquara, dizem os linguistas, que é a língua mais difícil do Brasil. Trabalhou 40 anos, sem ver um convertido. Ele vai para agora, aposenta, volta para o seu país e, de repente, começa a se converter, surgindo de uma hora para outra, nambiquara, se convertendo, líderes agora estudando a palavra de Deus. O que aconteceu? Então, nem sempre é rápido. Às vezes nós precisamos ter paciência. Trabalhar com grupos tribais e assim. Temos que ter paciência. A coisa nem sempre vai rápido, como nós imaginamos. O Iraque compartilhou isso um pouco conosco de manhã, né? Fiel à palavra, estudava com eles, anunciava a palavra de Deus àquele grupo e parece que nada acontecia. Então, falta de paciência, às vezes, nos incomoda, né? Aliás, até por conta de cobrança que nós temos também, né? De termos resultados rápidos, né? E as agências missionárias, as igrejas, têm que prestar contas, relatórios e etc. Mas a grande verdade é que, no contexto tribal, nós temos que desenvolver essa qualidade da paciência. Mas também, um outro perigo é que nós temos dificuldades, muitas vezes, para coisas novas, mudanças. Mudanças gera desconforto. Né? Gera desconforto. E, às vezes, nós aprendemos no seminário lá, as metodologias, a maneira de como plantar a igreja, e quando chegamos em determinado grupo ali, a coisa, o sistema, a maneira, o ambiente, o local, vai nos proporcionar, vai nos trazer algumas reflexões para que eu mude alguma coisa. E nem sempre nós estamos dispostos a essas mudanças. Porque nas nossas cabeças, a coisa que eu aprendi assim vai funcionar aqui da mesma forma, da mesma maneira, e nem sempre é assim. E nós precisamos ter essa ciência e essa disponibilidade também de mudar quando for necessário. E aí, Deus pode também derramar sua graça e nos ajudar nessas nossas deficiências. Mas eu não queria ficar só nesses pontos negativos, né? Há pontos positivos também. Eu gosto de olhar para esses pontos positivos. Hoje a igreja indígena é uma igreja forte, uma igreja agora onde tem líderes, crentes no Senhor Jesus. Hoje temos tradutores das Escrituras, da língua materna. Temos irmãos envolvidos nos mais diversos trabalhos, seja no seu local, no seu grupo tribal, seja lá fora. Temos exemplo de pessoas que saíram, de indígenas que saíram do seu contexto e foram agora para outros lugares, plantarem igrejas, falarem de Jesus, traduzir as Escrituras para aquela língua. E queremos louvar a Deus por isso. Uma das coisas que todos nós precisamos trazer para nós, cada dia, é que nós precisamos, a cada momento,
depender mais do Senhor. Depender mais do Senhor. Os estudos são bons, as metodologias são úteis, elas são boas, mas ela não pode substituir essa dependência total no Senhor. E o ponto que nós todos precisamos ter bem claro, sempre é esse: depender de Deus. E orar ao Senhor para que Ele nos ajude a caminhar bem nessa proposta que Ele nos deu, de pregar a palavra e de fazer com que o seu nome também seja conhecido. Eu anotei aqui no final alguns outros pontos positivos que nós temos nessa caminhada em trabalho nos povos indígenas. Uma delas é que a igreja, o contexto ali, o trabalho missionário nos grupos locais, a reunião desses novos convertidos ali, é um momento que não somente traz ânimo para estes novos convertidos, mas como também traz ânimo para a comunidade. Porque acaba sendo uma referência para os outros que estão ali por perto. Por viverem em comunidade, todo mundo está muito próximo umas das outras. E o ponto positivo de uma igreja local, plantada ali, traz esse ânimo para os demais. Aqueles que até então não queriam ouvir a mensagem, mas aquele tempo juntos naquela comunidade, onde a proposta ali é de adorar o Senhor, de ler a palavra, muitas vezes até realmente na língua, isso motiva, traz ânimo para a comunidade. Eles ficam animados com isso, e vez por outra, o outro começa a ficar ali junto ouvindo, porque algo diferente traz esse ânimo para a comunidade, quando há uma igreja ali juntos. Uma outra coisa, promove o bem-estar da comunidade em todas as áreas. Na área da saúde, na área da educação, por exemplo. As roças produzem mais. A grande verdade é essa. Nós tivemos um indígena que se converteu, o nome dele era Senhor Brasilino. Ele se converteu assim, trouxe toda a sua família. Um dia ele foi na frente lá para dar um testemunho. Um culto lá que teve na comunidade, ele foi para a frente dar um testemunho. E o testemunho dele foi muito interessante. Ele disse: olha, eu quero dizer para os irmãos aqui, que antes, quando eu não era crente, a minha roça não dava nada. Depois que eu me tornei crente, tinha lá a mandioca, o mamão, a banana, agora a coisa funcionou. Então traz bem-estar. É visível isso dentro da comunidade. É visível isso. Isso é bem claro quando nós visitamos as comunidades onde há igrejas e onde não há. Onde há um trabalho evangélico, onde não há um trabalho. A diferença é enorme. A diferença é enorme. Então, o ponto positivo é que aquele tempo de reunião, aquele ajuntamento de crentes no Senhor Jesus, ela promove para a comunidade uma dinâmica nova na área da saúde, do bem-estar e também da educação. Querem mais, aprender mais coisas, estarem dispostos a ouvirem mais acerca daquilo que está se propondo falar e fazer naquela comunidade. Uma outra coisa positiva também é que a espiritualidade daquele grupo muda com a presença de crentes em Cristo Jesus naquele local. O Norval, um dos missionários que trabalha com povos indígenas, ele estava contando para nós uma das experiências
que em determinada comunidade ele chegou e havia muitos que ficavam endemoniados por conta daqueles xamãs, aqueles momentos de espiritualidades dentro daquela comunidade. E aí começou a converter um outro se convertendo. E aí as pessoas então começavam a chamar essas pessoas para orarem por aquelas pessoas que estavam sendo endemoniadas, e elas eram libertas por conta da oração, não daquele, mas por conta do poder de Deus. Então, essas coisas são visíveis, não somente a espiritualidade, mas o medo, a angústia, é substituída pela alegria e consolo. É evidente isso nas comunidades indígenas, onde há um trabalho evangélico, onde há um trabalho realizado naquela comunidade. Isso é bem visível. O povo indígena, ele vive sob medo. À noite ele não sai da casa dele. Quando cai a noite assim, você não vê nenhum indígena sair da casa. Porque dentro de algumas culturas indígenas, se ele sai da casa, algo vai acontecer e eles vão morrer. Então não sai. O medo. Uma outra coisa, a manipulação de coisas acontece muito nessas comunidades. Mas quando o evangelho chega, quem é o evangelho mesmo, segundo Ronaldo? O evangelho é Jesus. O evangelho não é missionário. O evangelho não é a missão, mas o evangelho é Jesus. Quando o evangelho chega, algo novo acontece. Muda do medo, da angústia, para a alegria, para o consolo, para o bem-estar. É isso que acontece com a gente também. Não somente com o indígena, mas com todos nós que somos salvos por Cristo Jesus. Nós somos inundados por essa nova perspectiva de vida cristã. Acontece com o indígena também. Eu lembro, sempre quando penso nessa mudança de vida, eu penso em alguns homens que me acompanharam durante muitos anos. Uma delas é o meu pai, que faleceu aí uns 7 anos atrás, creio. Ele não era um homem assim, muito de leitura, mas era um homem que estudava a palavra de Deus, muito. Ele não lia muito também. Eu me lembro que quando chegávamos para a nossa casa, todas as manhãs ele fazia questão, ele levantava muito cedo, porque o indígena ele levanta cedo, porque ele trabalha até mais ou menos aí às 9 horas, máximo 10 horas, porque o sol fica quente demais, aí ele volta. Porque tem aquela ideia que a gente não trabalha, fica deitado na rede, que é aquela coisa toda que tem, né? Mas aqui ele levanta cedo, trabalha cedo. Então ele levantava muito cedo, e logo de manhã, antes de irmos para a roça, nós somos 9 irmãos, antes de ir para a roça, ele fazia questão de nos reunir todo em roda da fogueira, ali da nossa casa. Enquanto isso, a nossa mãe estava assando mandioca e batata, porque era a comida que a gente levava para a roça. E aí, enquanto isso estava se preparando, aquela refeição da manhã, para a gente levar, nosso pai, então, dizia assim, olha, lê para mim livro tal, capítulo tal, versículo tal, que diz assim, 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 leia para mim, explica para mim como é que é aquilo lá. Então, ele tinha tudo na cabeça, os textos da palavra. Então, te reunia e estudava a palavra junto. E nessas reuniões, em nossa casa, nasceu pelo menos 3 igrejas hoje, em torno daquela comunidade. Homem simples, não tinha muita leitura, mas amava a palavra de Deus e estudava a palavra de Deus.
Então, meus irmãos, o que nós temos que trazer para nós é olharmos para a palavra de Deus e fazer dela o principal objetivo da nossa caminhada e da nossa ação enquanto missionários, enquanto pastor de igreja local, enquanto tradutora das Escrituras, fazer com que essa palavra seja o nosso moto de vida e, centrada nela, caminharmos sempre, sempre, sempre. E Deus vai nos conduzindo e formatando aquilo que Ele quer que Ele mesmo faça para a honra e glória do nome dEle. Porque Atos capítulo 2, o finalzinho daquele capítulo diz: quem acrescenta é o Senhor. É Ele quem acrescenta. É Ele que faz. Por isso que estamos nessa caminhada. Amém? Que Deus possa abençoar. Estava aqui, duas coisas soltou ao meu coração. A primeira é: a quem pouco dá, pouco se requer. Mas a quem muito dá, muito se requer, né? Então, assim, ouvimos histórias do pai de Henrique, de Jamerson, pessoas simples, mas que, debaixo da graça do Senhor, foram instrumentos da graça do Senhor, e eles serão requeridos por isso. Mas os irmãos estão aí sendo enriquecidos por conteúdo antropológico, linguístico. Então, irmãos, estudem bem, trabalhem bem. Enquanto trabalham, vão orando. E enquanto vão orando, vão esperando a graça do Senhor, não é assim? Vamos orar por Henrique. Não esqueçam de orar pelo trabalho do Complay, pelo trabalho que está sendo realizado no meio dos indígenas. Por esses dias, me perguntaram, Henrique, o Daniel, lá no AMI, perguntou assim: se tivéssemos recursos para investir, missionários disponíveis para investir rapidamente no trabalho indígena, onde é que você investiria, Ira? Eu, sem pestanejar, disse: no preparo de pastores e líderes indígenas. Uma urgência, irmãos, uma urgência. Ensinar os nossos irmãos a aprofundar o conhecimento na palavra do Senhor, a amar a palavra do Senhor e seguirem fiéis à palavra do Senhor. Vamos orar? Deus amado, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela graça do Senhor que foi renovada sobre nós logo no início da manhã. Mas foi renovado também, ó Deus, durante todo esse dia de trabalho, de muito conhecimento, de muitas informações, dia cansativo. Mas nós queremos te louvar e te agradecer, acima de tudo, porque tu és o nosso Deus e é o Senhor quem fortalece os nossos passos e anima a nossa caminhada ministerial. Ó Deus, dá-nos uma noite de recuperação de forças. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de Henrique, da família dele. Pessoas, ó Deus, família de Deus, que tem sido abençoador no meio do povo indígena, mas no nosso meio também, ó Deus. Uma bênção andar, ó Deus, com essa família. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua providência, a tua proteção na vida deles e na vida de cada um de nós nesse dia. Para a glória de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, amanhã, o horário de sempre, né? E estaremos aqui debaixo da graça do Senhor. Vamos descansar. Amém.